Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, mas também de imóveis. Quantas vezes você já viu comparações entre fundos imobiliários e imóveis? E quantas vezes você já me viu dizendo que as opções não são excludentes, que pelo contrário, dá para ter as duas coisas? Então eu vou bater um papo com o Ricardo Reis, que tem feito um trabalho aqui no Infomoney sensacional sobre imóveis. Enquanto eu falo de fundo imobiliário, ele que tem uma vivência muito grande e também estuda muito o mercado de imóveis, de tijolo, faz um programa de televisão e também tem um curso aqui sobre o mercado imobiliário. A gente vai bater um papo daqueles sem roteiro, vai para onde for, e falando do mundo do tijolo e do mundo financeiro. O fundo imobiliário, ele juntou essas duas coisas e mais do que isso, ele juntou pessoas. Tem uma comunidade em torno dos fundos imobiliários que é muito colaborativa e a gente faz amigos ao longo disso. E o Ricardo Reis foi uma oportunidade dessa. Quando a gente começar, ele nem sabe, mas eu vou contar como que surgiu esse contato entre o Ricardo e eu e que hoje está virando uma bela parceria. Ricardo, obrigado por ter vindo. A primeira vez você veio aqui, né? Primeira vez. Eu já tive prazer estar aqui, viu, Arthur? 2 vezes no seu programa e você é a primeira vez que vem aqui. Muita honra sempre te receber lá, mas sempre assisti teu programa, fiz teu curso, essa tua facilidade que você mostrou agora, assim, de ensinar, né, de bater papo, total naturalidade. É um prazer sempre estar compartilhando e aprendendo com você. E estar aqui, então, é um sonho nosso. Ver na telinha você sempre lá. E hoje estamos juntos aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Nem sei se você se lembra disso, mas um dia você me mandou uma mensagem via Facebook, como eu fico falando para as pessoas. Sim. Eu estava de férias na Bahia. E aí chegou uma mensagem de um sujeito falando, cara, eu já estudei até em Harvard. E poucas vezes vi um professor tão didático quanto você. Aquela coisa me marcou, né? É verdade. E falei, nossa, que... Estão vendo aqui, né, pessoal? Isso é pura verdade. Não dá mentindo e continua cada dia melhor. E eu estava de férias e ficou lá. E passado um tempo você me mandou uma outra mensagem, um e-mail, falou, tem um livro escrito. E assim a gente começou a se falar, né, via Sim. internet. E um dia o João Sandrini falou, a gente está pensando em gravar um curso de imóveis e se você conhecer alguém... Conhecer pessoalmente eu não conheço, mas eu sei que tem um cara lá no Sul que estuda muito e entende disso. E aí aconteceu de dar certo a parceria e você está aqui no Infomoney também. É uma grande oportunidade que eu agradeço demais você, Arthur, também o Sandrini, o Infomoney todo, porque você pessoalmente me ajudou, né? Te convidei para dar aula no MBA que eu estava fazendo em Rio State lá, e daí foi esse meu convite para você, né? E no fim a gente foi se conhecendo. E sempre falei muito de fundo imobiliário, sou fã do fundo, desde quando o fundo ainda era uma pré-lei, não era nem lei ainda, nos anos 90, pela teoria e pela sensibilidade que existe de você poder pegar um imóvel, uma coisa cara, difícil de comprar, de gerir, e popularizar isso, democratizar. Hoje, depois de 20 e poucos anos, 30 anos quase, é claro que está acontecendo, você mostrou hoje quase 300 mil investidores, né? E você conseguiu traduzir tudo isso, né, em explicações aí. Então tudo que eu tinha estudado e aprendido e falava bastante, você conseguiu colocar de uma forma mais técnica e também mais fácil da pessoa digerir e passo a passo como você fez hoje, né, mostrando teu glossário ali e os fatos relevantes. Então você fez um grande diferencial para nós, mesmo nós que gostamos de fundo, né, aprendemos todo dia com você, os teus entrevistados. É uma grande fonte de inspiração aí. Os teus relacionamentos também, como você disse, os amigos que a gente faz aqui. Isso aí. Conheci alguns amigos teus aí desse cenário. Fui entrevistado por alguns pelo também. Pelo Baroni, pelo Clube Fio, o Rodrigo, né? O Thiago, muito bacana. Então, só tenho a agradecer a você. Imagina. Todas as portas que você abriu e a gente continua investindo nisso, né, e aproveitando essa oportunidade. Vai ficar uma rasgação de cera isso aqui, mas a verdade de seda, mas eu acho o seu trabalho de extrema relevância, porque a gente fica feliz de ver 300 mil investidores em fundo imobiliário. Quantos milhões de brasileiros investem em imóvel? Tem alguma ideia, alguma estimativa disso? Todo mundo tem uma casa, né? Começa por aí, trabalha. Então, eu até brinco na abertura do nosso curso, você já nasce uma maternidade que é um imóvel, um hospital que é um fundo imobiliário. Aí você vai para casa, passa a vida inteira numa casa, mercado residencial, uma casa. Você vai estudar escola, universidade, outro fundo imobiliário, outro imóvel. Aí você vai, se forma, vai trabalhar, mercado comercial, vai jantar, restaurante, shopping center, então não para nunca, né? O imóvel está em todas as fases da tua vida. A pessoa física, o investidor individual, bolsa, eu adoro bolsa, mas é um mundinho de 300 mil em fundo imobiliário, 1 milhão em ações, num país de 200 milhões.
Muitas pessoas investem em imóvel diretamente, fazem um grande esforço para conseguir comprar um imóvel, seja lá se é grande, se é pequeno, de acordo com o patrimônio da pessoa, mas as pessoas sonham em ter um imóvel para renda e conquistam isso, e investem em imóvel, né? Mas com pouco embasamento técnico, né? E você sabe que imóvel não é uma coisa simples. Então esse trabalho que você vem fazendo de mostrar o que é um imóvel, como se investe bem num imóvel, qual o cuidado de ter antes de investir, qual a diferença de um hotel para uma sala comercial, coisa assim, eu achava que havia uma carência muito grande disso. Porque as pessoas investem, milhões de pessoas investem. E se investe errado, só descobre o erro depois. Mas aonde que ia procurar um conteúdo para falar como que eu vou saber antes qual a forma certa de investir? Agora você está entregando esse conteúdo via livro, via programa, toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira, 9h30. Com curso. Eu acho isso de extrema relevância. Eu queria que tivesse os milhões de pessoas que investem em imóvel que investissem em fundo imobiliário. Mas a verdade é que eles investem em imóvel. Então o seu trabalho tem uma relevância muito maior do que o nosso aqui com fundo imobiliário. Eu acho que o teu é muito relevante, muito mais que o meu, mas qual é a base disso tudo? Foram 2 trabalhos de conclusão de curso que eu fiz, 2 TCC sobre fundo imobiliário. E daí virou um livro, cada um deles que eu nunca publiquei. Aí no meio disso tudo, era 2010 isso, no fundo não pegou ainda, né? Estou falando 10 anos de fundo, quase 15, não pegou o fundo, né? E a base é isso, o que tem por trás é o imóvel. E não tinha uma teoria forte sobre imóvel. A introdução desses 2 trabalhos de fundo imobiliário era sobre imóveis. A parte da macroeconomia, da oferta e da demanda, do ciclo, das estratégias vencedoras. Depois temos que começar antes do fundo a falar de imóvel. Isso. Então eu peguei essa introdução e fiz um livro, que é o curso hoje, onde disseca isso, desde a parte da macro, né, da decisão, até a estratégia, e 36 tipos diferentes de imóveis, de negócios imobiliários, desde o residencial, que todo mundo tem em casa, depois o comercial, a loja, o shopping, e depois vai para a parte de valorização, de comprar terreno, de investir em corporação, que é mais complexo, até entrar na parte de papéis, né, e fundos imobiliários em si. E isso, você tem experiência de vida nisso e foi estudar, quando você saiu para estudar, foi estudar fora do Brasil, foi sobre o mercado imobiliário, esse ciclo, essas coisas todas, você aprendeu estudando, né? Tudo que eu aprendi na vida até hoje foi por causa do imóvel. Eu gosto muito de imóveis, porque minha família tem, como a tua também, mais de 100 anos de história em imóveis. E eu vi a parte boa e a ruim disso tudo. Sim. Mas no fim, no Brasil, agora essa crise aí da parte como chama? Parte da aposentadoria, sim, né? da reforma da aposentadoria. Da Previdência. E o que acontece? As pessoas, nossos pais, nossos avós, para ter uma boa aposentadoria, ou era funcionário público ou é imóvel. Ou investir Não em tem imóvel. muita outra opção. Então, da onde viemos, o imóvel tem essa segurança de trazer a renda, né? Passou por dificuldades, mais ou menos, mas nesses 100 anos da minha família, passaram duas guerras mundiais, várias crises, 2, 3 ditaduras, e está o imóvel lá, rendendo até hoje, né? Dando uma boa renda para a família, uma segurança. Então, na frase do livro, que resume todo esse conteúdo, essas experiências que eu tive, pessoa física, jurídica e tudo mais, os negócios, as pessoas vêm e vão, mas os imóveis ficam. Isso. E se bem geridos, gerando renda e segurança por gerações, porque eu vejo na minha família isso, né? Passou do meu bisavô, que eu conheci ele, que foi a pessoa que, como você disse, para investir nos primeiros imóveis, trabalhou 40 anos com sucesso para construir o primeiro imóvel e deixou 3 lojas, que estão até hoje na família e que geram essa renda toda. Aí meu pai construiu um grande patrimônio como incorporador e depois eu, desde criança com isso, minha mãe vive disso também. E a gente vê que quem não construiu esse patrimônio e vive dessa renda tem dificuldade depois. Exato. Né? E hoje tem essa oportunidade dos fundos imobiliários, você é um grande instrumento da pessoa começar antes, aprender antes, né? E ter mais chance de fazer a coisa acontecer. Ao invés de eu ficar juntando dinheiro para conseguir comprar meu primeiro imóvel, eu já começo no fundo imobiliário com o dinheiro que eu tiver, né? Exato, e vai aprendendo, né? A história que você fala, vem um relatório, você aprende, aí vai vir uma crise, aí vai vir uma parte boa, e você vai juntando dinheiro e vai construindo esse patrimônio, começa muito antes, né? A renda vai ajudando, você reinvestindo, então em vez de demorar 40 anos, pode demorar 20 anos. Parece muito tempo, mas pessoal, passa o tempo, a vida é rápida. E na hora que você precisa mais, está com o teu patrimônio construído e a experiência também, né, Arthur, de você ter aprendido com os percalços do caminho. Então,
Me diz uma coisa, você que então investia em imóvel já, né, isso é uma coisa atávica de investimento em imóvel, um dia você, a sua geração, você, não que só você quis, só você teve a oportunidade porque não tinha fundo imobiliário antes. Sim. Mas aí você descobriu o fundo imobiliário e falou, vou experimentar esse negócio. Sim. Já tinha uma grande experiência de imóveis, coisas que deram certo, que deram errado, coisas que dão errado numa fase depois dão certo na outra. Isso. Né? Enfim, como é a vida e como é os investimentos, não é muito diferente. Como que foi quando você começou a comprar cota de fundo imobiliário? Foi muito diferente? Uma coisa mais transparente, mais volátil? E como que era? Você estava acostumado com imóvel, você tinha lá e não se preocupava muito com aquilo. De repente você começa a pôr um ativo negociado em bolsa no seu patrimônio, Sim. que é o fundo imobiliário. Como que foi essa experiência, esse choque? Ótimo. Até tivemos o Gustavo Bueno, que é o consultor, né, o head de fundos aqui, e eles tiveram uma ferramenta de escolher. O meu problema foi o que comprar. Certo. Né? Por mais que eu soubesse, conhecesse, tem 200 fundos, né? E tem fundo de galpão, de escritório. O que eu faço da vida aqui? Sim. É muita escolha. Então eu tive esse problema de escolher e também para sugerir para as pessoas o que comprar. Então eu basicamente comprei fundo de fundo. O maior fundo de todos, o mais líquido, indo pela média. Né? Porque do estudo financeiro que eu tive é comprar Ibovespa. Se fosse comprar ação, compra Ibovespa. Certo. Você não vai gerir, você não gosta, não tem tempo, tal, compra a média que você vai. Uma carteira Se tivesse uma carteira de IFIX, eu ia no IFIX. Certo. E eu investi no BC Fundo, lá, e nos fundos de fundo, que eu acho que é o que tem maior diversificação, menor risco de uma grande volatilidade ali, ou ficar sujeito a uma parada no mercado, um monoativo que desocupou, ou um problema que teve qualquer. Né? Então eu fui na média da média e as ferramentas estão sendo desenvolvidas para nos ajudar, né, a escolher, e esses analistas nos ajudarem eles passam o dia inteiro estudando, tem fontes de informação que nós não temos, né? Há uma grande discrepância entre nós, pessoa física, que tem outra atividade, e a pessoa está analisando ali, ele tem ferramentas que ele não tem, né? Tem a taxa de vacância de todos os prédios, o preço de médio de locação de todos os prédios. Conversa com gestores o tempo todo. Exatamente. Então, e aí você teve que fazer o processo todo. Você abriu conta numa corretora, você comprou cotas e passou a acompanhar uma carteira de fundo imobiliário. Que por mais que a sua estratégia já tenha sido de vou começar bem diversificado, sim, traz alguma volatilidade que você não devia estar habituado. Sim. No começo foi difícil se acostumar com isso ou não? Tem essa volatilidade, para mim não, pessoa física eu já sabia disso, eu sempre tive muito estudo com parte financeira, mas nunca tinha pisado mesmo, entrado, né, de cabeça, como foi agora nos fundos, aí, com um pouco mais de vontade. Mas eu sei que isso vai acontecer, né? No longo prazo vai ter horas muito boas, horas muito ruins. Né? O Warren Buffett fala, aproveite essa volatilidade a teu favor. O mercado é um maníaco depressivo. Tem hora que está super animado sem fundamento, tem hora que está super desanimado sem fundamento. Sim. Então você sabe disso, né? Invista sempre, invista todo mês um pouquinho, mas quando está muito depressivo, compra um pouco mais, quando está muito animado, não tanto, né? Você aproveitar dessas ondas. E aí, eu sou um cara que sempre, eu não gosto do discurso combativo. Quando eu era mais novo, comecei a estudar finanças e tal, eu era combativo. Tá. Só eu estava certo com a minha teoria de finanças, quem tinha imóvel estava errado. Da idade isso, quem tinha dinheiro na poupança estava errado, entendeu? Tá. Só a teoria estava certa, né? Sim. E depois eu percebi que, opa, pera lá, não é bem assim. Tá. E hoje eu sempre falo que imóvel e fundo imobiliário não é excludente. Na verdade, o ideal seria ter as duas coisas, porque você tem uma carteira de imóveis e você diversifica via fundo imobiliário. Quanto tempo que você já está investindo em fundo imobiliário? Uns 2 anos. Pouco tempo. Sentiu? Aprendi com você o teu curso. Sentiu isso? Assim, você se sente melhor hoje tendo as duas coisas do que antes que só tinha uma? Olha, eu tenho mais segurança dos imóveis mesmo, né? Eu ainda tenho uma certa restrição aí ao fundo, né? Porque não está no meu controle. Eu acho que da minha geração para os mais velhos tem essa necessidade do controle, saber o que está acontecendo, não é eu que decido, por mais que não tenha a liquidez e que seja mais caro e mais formal, né? E mais difícil, você tem o controle. Tem um monte de gente do outro lado fazendo assim agora, concordando com você. Né? Aquele investidor de imóvel raiz mesmo, essa é uma grande preocupação, que é o controle, né? Sim, mas eu acho que aquilo que você fala, tem que pisar nos dois mundos, né? Então eu tô trazendo minha mãe também, e a pessoa que eu conheço, indico, vai sentindo o mercado como eu estou sentindo também há 2 anos, né? E você vai sentindo, vai se acostumando, e a tendência do que eu acredito é ir mais para o fundo que para o imóvel, mas depende de estar mais confortável, né? E acho que esse conforto vem com o tempo, né? Exatamente, acho que depende do tempo.
você está certíssimo, o controle não está na sua mão, está na mão de um terceiro, e esse terceiro é uma pessoa muito importante que tem que ser da sua confiança. Com o passar do tempo e observando, você vai percebendo quais são os administradores e gestores que você elege como da sua confiança. Sim. E vai eliminando aqueles que você não gostou. Né? E aí uma hora você vai ter uma carteira que vai te deixar tão tranquilo no fundo imobiliário como os imóveis. Mas tem mais que isso, né, Arthur? Tem a história da economia, né? Dá um problema qualquer lá em Brasília ou fora do país, cai a bolsa 5%. Sim. O teu fundo cai. O imóvel não cai, né? Então, você sabe que tem um imóvel que vale 200 mil lá, é 200 mil, não vou vender hoje. Talvez tenha caído, mas você não tem essa vontade de vender, né? Exatamente. E às vezes, até com o Tesouro Direto isso acontece. Até com o Tesouro Direto. Dá um problema político, cai, quem tem um título pré-fixado longo desvaloriza bastante. Sim. Tem gente que vende, porque caiu o título de renda fixa do cara que tem prazo para vencer e que no prazo de vencimento vai valer exatamente o que tem que valer. Então essa coisa de, nossa, tá caindo, eu vou vender, que é o maior erro, né, de todo mundo. Sim. Mas a facilidade de vender joga contra nesse momento. Sim. Você está assustado, você vai lá e vende. O imóvel, talvez ele tenha desvalorizado, mas não está na tela do seu celular e nem te passa pela cabeça vender o imóvel só por causa do que o filho do presidente tweetou uma bobagem, entendeu? E o remédio para essa variação toda é pensar no longo prazo, né? Você está no imóvel, não dá para ficar um ano no imóvel. Você está investindo no fundo para 10, 20 anos, né? Os fundos que têm mais rentabilidade não têm liquidez às vezes porque não tem vendedor. Sim. A pessoa não quer sair. Está rendendo, está bem, não está tendo trabalho para gerir aquilo, não tem custo, porque vai tirar de lá. Que é o que as pessoas fazem com o imóvel, compram lá e dificilmente vendem. Então eu penso muito nisso longo, por isso que eu quero transferir os meus imóveis para os fundos, como os fundos de pensão hoje em dia vão ser obrigados a fazer. Eu acho que é uma dica para todo mundo aí, tentar ir mudando para o fundo, sabendo da volatilidade, mas no longo prazo é que nem índice de inflação, tem 10. Cada um está mas no longo prazo é tudo igual. Não tem como variar demais. Né? Ainda então, mais tendo uma carteira bem diversificada. Né? Exatamente. E aquilo que eu falei, não sei se é o caso da sua família, mas imagino que você nunca tenha investido num shopping center ou num galpão de logística ou coisa assim. Nunca tivemos bons inquilinos como esse, bons patrimônios como esse. Né? Então acho que isso também é importante no nosso curso, a gente fala, no livro também. Primeira coisa para você ter segurança é a localização, o tipo do imóvel e o inquilino, né? A qualidade do imóvel. E nós, pessoas físicas e jurídicas, tem imóveis, apartamento, kitnet, loja, não tem, são bons inquilinos, mas é muito melhor ter um escritório aqui na Faria Lima com uma Microsoft do que estar com um inquilino de uma loja, né? Então a qualidade dos inquilinos dos imóveis dão essa segurança também para o longo prazo. Então, eu acredito bastante a precificação também do mercado, né? Do fundo, com a história da renda, tem que distribuir a renda. Você que me ensinou isso, na verdade, né? Que essa renda dá uma estabilizada também no valor do fundo. Por que o preço de fundo imobiliário, das cotas de fundo imobiliário, oscila tão menos do que as ações e às vezes tão menos até do que a renda fixa pré-longa? Sim. Porque, embora seja de renda variável, de acordo com a característica do fundo, digamos um fundo aí com um contrato típico ou atípico, mas não aqueles que variam de acordo com o resultado. Pô, digamos que ele distribui 70 centavos esse mês, e você sabe pelos fundamentos, pelo contrato vigente, tudo, que ele vai distribuir 70 centavos nos próximos 3, 4 meses. Não faz sentido a cota nem cair muito, nem subir muito. Então a distribuição de renda constante, ela ancora o preço do fundo imobiliário. Se subir demais, eu tenho aquele fundo, o negócio subiu demais, eu vou vender. Eu vou vender. Sim. Porque eu vou... Uma hora vai estar melhor. O dinheiro não aceita desaforo. Sim. Eu tenho chance de fazer um lucro adicional, vou vender e vou pôr no bolso, esperar cair que eu compro de novo. Se cair demais, eu vou comprar. Sim. E quando eu falo eu, não é que eu sou o cara esperto. Isso é um mercado. Claro. Isso é um mercado bem arbitrado, com muita gente olhando e muita gente operando, né? Então o preço do fundo imobiliário fica ancorado por isso. Como não tem isso no mercado imobiliário, nasce uma outra oportunidade. Qual que é? Num mercado desarbitrado. Antes de chegar nisso, eu só queria. Esse argumento da estabilidade é o que o Nairobi, né, que é a Associação Nacional dos Fundos Imobiliários Americano, é o que ele mais fala. Né? Agora, você compara a rentabilidade com o risco do fundo com qualquer outro ativo, ele se mostra muito menos arriscado para aquele nível de rentabilidade de qualquer outro. E esse é o maior argumento de todos, isso se mostra, tem gráficos, isso há 10 anos já fazia isso, mas ainda hoje tem esses gráficos lá, se põe para 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, é o ativo que tem menor volatilidade para o melhor
retorno de todos os ativos. Sim. Então esse é muito forte. A tua pergunta qual que foi mesmo? O que é o seguinte, como não tem no imóvel esse mercado tão arbitrado, que oportunidades que nascem lá para o investidor de imóvel? Que eu falo aqui até às vezes é a galinha morta. É a galinha morta, né? Claro. Já comprou muita galinha morta na vida? Já vi muita galinha morta. Aproveitei algumas, vendi algumas também como incorporador. Mas existe essa oportunidade. Os bons investidores ficam esperando isso, né? A falta de liquidez, seja pelo mercado, seja de uma empresa, uma pessoa, e fica esperando a hora boa. E vai ter sempre alguém precisando vender, né? E tem galinha morta mesmo. Tem que ficar pesquisando. Às vezes é bom ficar numa região bem conhecida, porque qualquer coisa que aconteça naquela região presta para você, eles vêm buscar você. Então, você se especializar em comprar algum tipo de ativo em uma região que traz muita vantagem. No longo prazo, então, aquela história que você fala, o 31º imóvel você não precisa comprar. Ninguém precisa, né? Só compra de quem precisa vender, né? Exatamente. E isso, de fato, acontece no mundo de tijolo, né? Sim. Que no mundo do fundo imobiliário não dá. A cota é igual, o preço é igual para todo mundo. Então, a vantagem do controle tem do imóvel, a vantagem de você conseguir comprar num preço abaixo do mercado, que no fundo não é tão fácil, tem muita gente olhando ali, analistas, né? E mesmo que você compre, o preço está igual para todo mundo. Você pode até olhar e falar, tá barato, na minha opinião tá barato, mas tá barato para mim e para todo mundo. Sim. Não tem um fundo imobiliário sendo negociado por 80, que eu falo, Ricardo, vende suas cotas para mim por 60. Isso é impossível acontecer. Mas no imóvel, sim. Sim. Né? E aí que tá a galinha morta, a vantagem a possibilidade de comprar um imóvel muito barato. Sim. Só tem no mercado imobiliário, não tem no mercado de fundo imobiliário. E tem algumas desvantagens do mercado imobiliário que são vantagens também. Então, esse preço mínimo para entrada é uma barreira de entrada. Então, quem já está tem menos competição do que no fundo, né? Esse negócio de você ter pouca liquidez, também, mesma coisa. Pouca liquidez parece que é ruim, né? Mas também poucas pessoas conseguem sustentar. E a pouca liquidez gera essa oportunidade da galinha morta. Na hora que a pessoa precisa vender mesmo, está ruim o mercado, eu já vi isso ficar 5 anos, 10 anos ruim o mercado. E o cara fica desesperado e tem que vender. Então vai vir a galinha morta. Então, esperando, ela aparece, né? Ou seja, aí traz o cara que entende de fato do tijolo, do mercado imobiliário, e acho que não sei se eu estou enviesado na minha visão, mas acho que você está confirmando isso que eu estou falando, que as duas coisas funcionam melhor do que uma só, né? É verdade. A mesma característica, que é desvantagem em uma, é vantagem no outro e vice-versa. Né? Combinar imóvel com fundo imobiliário vai ser o melhor dos mundos, né? Vai conhecendo melhor as coisas e aproveitando as duas oportunidades, que sempre vai ter uma e outra. E o ativo sendo imóveis, as dinâmicas e os fundamentos são os mesmos, né? Sim. E desse, já até apitou aqui que a gente tem que acabar o programa, mas eu vou roubar mais uns minutinhos aqui. O Ricardo vem lá do Sul, né? Desse período aí de que você está investindo, aumentou a confiança e principalmente quero saber se você pegou gosto por esse mercado de fundo imobiliário. Tanto pegou que vai sempre gostei, fiz 2 trabalhos, já pretendo escrever um livro mais sobre isso e fazer mais outras atividades. Te convidei para a gente escrever junto aí, se possível, se tiver um pouco de tempo, a gente fazer algo juntos. Tenho muito gosto pelo fundo, acredito demais, acho que vai crescer muito mais do que cresceu. A gente sempre fala assim, o maior ativo que as pessoas físicas e empresas têm é o imóvel, são os imóveis. Né? 30, 40, 50, ou mais do ativo de qualquer pessoa são imóveis. Vai na bolsa, é 1, 2%, está em imóvel. Então, vai crescer 5, 10, 20, 100 vezes o que tem hoje de fundo imobiliário. Na hora que entrar os fundos de pensão para esse jogo, na hora que as pessoas ficarem mais confortáveis com tudo isso. Então, só vejo um grande crescimento para isso tudo. E eu mesmo, né, como outras pessoas também, entrando como pessoas físicas nesse mercado. Esses 270 mil investidores que tem hoje ali, deve ter muitos com pouco dinheiro ainda. Que estão ainda tateando, né, se sentindo mais confortáveis. Então, daqui a 5, daqui a 10 anos, isso deve ser acho que uma coisa muito mais democrática do que é hoje. Então, sou muito confiante nesse produto. Muito bom. Pô, precisamos terminar, né? Infelizmente, né? Foi um grande prazer estar aqui, viu, Arthur? Muito obrigado, cara. Muito obrigado a você, uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, sucesso para você. E a gente vai se falando aqui. Quando eu puder, vou lá no seu programa, que é sempre um prazer. Obrigado. Obrigado para você que acompanhou. Um grande abraço, um bom final de semana e até sexta-feira que vem. Até lá, hein?